Amado, sua filha está diante do seu altar, papai querido, ó Pai, a qual o Senhor escolheu ela para estar trazendo a mensagem para a igreja nessa noite, papai querido. Que o Senhor venha falar com o seu povo tremendamente através da palavra, papai querido, em nome do Senhor Jesus. Usa ela na sua presença, papai querido, arranca toda timidez, papai querido. Dê ousadia do Espírito, papai querido, para ela estar falando com a igreja, papai querido, em nome de Jesus. Usa ela como atalaia na sua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu salvo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Uma honra estar aqui na casa do Senhor para trazer uma palavra para a igreja. Glória a Deus. Uma palavra vinda diretamente do trono do Senhor. Porque nós vivemos os dias hoje e a humanidade já não tem mais amor. Falam de amor todos os dias, todas as horas, todos os minutos, amor, amor, amor. Mas esse amor, ele não, muitas das vezes não tem fruto. O amor verdadeiro tem que ter fruto. Glória a Deus. Então eu quero trazer uma palavra. Quem é o verdadeiro amor desde o início da humanidade? Glória a Quem foi o Deus. primeiro amor? Jesus. Verdade. Então, Jesus, ele é amor. Ele é um amor incondicional. Coisa que hoje nós não temos mais esse amor. Falo por mim, pelos olhos da carne, até espiritual às vezes, as pessoas falam de amor, mas quando encontram um derrotado, às vezes, porque desistiu da fé, desistiu de acreditar no propósito de Deus, olha desapercebido. Aquele ali é um coitado, aquele lá não tem jeito. Mas tem jeito sim. Se nós usarmos o nosso amor, a nossa fé em Cristo, tem jeito sim. Porque Deus não levanta alguém da noite para o dia. Para ele levantar um varão, precisa passar pelo processo. Aleluia. Desertos, Verdade. lutas, muitas lutas. Porque se nós não tivermos a luta, nós não passarmos no deserto, nós não vamos ter amor. Nós não vamos profetizar amor na vida das pessoas. Nós vamos olhar só para o nosso eu, para o nosso próprio umbigo, como se dizem por aí, né? Que as pessoas hoje só olham para o próprio umbigo. Mas não, nós não podemos ser desse. Nós cristãos temos que ser luz nas trevas. Aonde tiver uma multidão, um ou dois, chegar, pedir uma opinião para você. Que você não venha falar só de você mesmo. Eu também estou assim, eu também estou assado, a minha vida está derrotada. Nós cristãos, por mais que nós estejamos no deserto, na luta, na dor, no choro, nós temos que, naquela hora, clamar pelo Espírito Santo, para nos dar força, para a gente profetizar o amor. Fala, não, você hoje está assim, mas tem alguém que pode te levantar, porque me levantou. Eu também já fui como você, ou vice-versa, né? Eu também já fui. Você também vai vencer. Aí sim, você está profetizando que ele vai vencer e um mês, 2, você vai saber a notícia que aquela pessoa mudou. Mas se você profetizar a você, não tem jeito. A palavra que sai da sua boca
é ela que vai prevalecer. Se você fala de amor, você tem que falar e crer e deixar nas mãos do Senhor, que Ele vai resolver. Amém? Amém. Glória Abra a sua Deus. Bíblia no livro de Filipenses. Vamos ler alguns versículos que o apóstolo Paulo nos exorta do amor, a perseverança, a lutar por uma vida melhor, um amor mais perfeito. Amém? Amém. Amém. Filipenses 2:3. Aleluia. Amém? Amém. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também porá para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obedido até a morte de cruz. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Se Jesus, que era filho de Deus, se entregou à servidão, a servir, ele não precisava servir, porque ele já era servido, ele era filho de Deus, mas ele se entregou à servidão para deixar para nós o exemplo de servir hoje, nos dias de hoje. Eu creio que é o mesmo naquele tempo, nada mudou, porque a Bíblia fala que tudo passa, mas a palavra do Senhor, ela não passa, ela não envelhece. Cada dia ela se renova. Então, Jesus foi levado à cruz por amor. Ele não precisava passar pela cruz. Aleluia. Ele não precisava de mim nem de você para nada. Para nada. Ele era único. Se ele fosse se ele não tivesse amor, né? Mas o amor, ele tem que permanecer, porque a Bíblia fala que nos nossos dias, até o final dos nossos dias, o que prevalece é o amor. Verdade. Amor a quem? Amor a Cristo, amor aos nossos irmãos, aos nossos líderes, obedecendo os líderes da casa do Senhor que estão na frente para nos guiar. Ele, como Moisés, ele criou Moisés, ele não levantou Moisés da noite para o dia. Ele primeiro permitiu ele estudar em grandes colégios, palácios, riquezas, no meio da riqueza, mas depois, para ele ter a sabedoria de reconhecer e demonstrar o amor, assim como ele tirou o povo da escravidão, Jesus moldou, nosso Deus moldou Moisés primeiro, passou ele por um processo de deserto, de estudioso,
não sei qual que era, de administrador, né, de governos, reis na época, né? Ele deixou tudo para trás. Jesus permitiu ele largar tudo para trás para ser moldado. Nós também hoje não é diferente. Nós temos que passar na moinha do Senhor. Aleluia. Nós temos que sentir a dor. Verdade, meu Claro, Deus. por mais que nós sinta dor, sinta necessidade de alguma coisa, às vezes nós queremos as coisas agora, no nosso momento. Então, tudo isso é uma provação do Senhor, nos moldando, nos capacitando. Porque se Deus der tudo aquilo que nós pedimos, no de repente, nós não vamos demonstrar amor. Se Ele der um carro novo e você sair por aí se esbanjando, você não vai ter amor ao próximo. Você vai amar só você mesmo. E Deus não quer nada disso para nós. Então Ele primeiro molda, Ele primeiro reconstrói. Ele dá a vida, vem do ventre, Ele dá o crescimento, dá a sabedoria, mas que nós nunca venhamos perder a essência de Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, Ele passou pelo deserto, de formatura Ele passou a apacentar ovelhas, né? Hoje, olhando para nós hoje, você sendo estudado, você tem um diploma e ter que fazer aquilo que você menos pensou de fazer e ter que fazer, dói muito, né? Porque você se preparou para ser grande, mas Deus quer você pequeno, para depois você crescer e valorizar o seu irmão que está do seu lado, às vezes derrotado, machucado, né? Então, é um processo de Deus nas nossas vidas. Ele fez na vida de Moisés, Ele fez na vida de Samuel. Samuel foi um grande profeta. Então, é assim nas nossas vidas hoje. Não tem uma diferença só. A diferença só é o tempo, né? Porque nós não contemplamos Jesus como humano, mas os discípulos viram. Eu creio que o apóstolo Paulo não chegou a andar com Jesus, mas Pedro, Tiago, João, eles todos foram discípulos que andou com Cristo. Aleluia. E participaram da dor que ele sentiu. Verdade. Porque a dor que nós sentimos não é comparada à dor de Cristo. A dor que Cristo passou, né? Porque Cristo, Ele deu a vida para cada um de nós. Ele levou todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, Aleluia. todos os nossos problemas. Se nós hoje põe um problema, carrega um problema, é para nós lembrar que Cristo entregou na cruz para que nós tivesse a força, a determinação de crer que Ele é a solução das nossas vidas. Porque se nós for buscar a solução no homem lá fora, fulano é meu amigo, fulano é rico, ele vai me ajudar. Ele não vai te ajudar. Ele pode até te dar uma força, mas depois ele vai sair com o seu nome, falando da sua vida, falando da sua postura. Amém? Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Glória a Deus. Tu és bom, Senhor Jesus. Então, que nesta noite nós possamos sair daqui diferente, amando aqueles que estão no nosso caminho, que às vezes estão necessitados, precisam de algo que você possa passar. Pode ser uma palavra, pode ser um objeto, pode ser um conselho, né? Para estar sendo edificado também na fé que você carrega com Cristo. Oh, glória. Aleluia, Jesus.
Abra sua Bíblia em Efésios 4, verso 11. Amém? E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Aqui ele está falando que nesse meia volta de amor, as pessoas vêm para Cristo para ter um carro melhor, às vezes para ter uma vida financeira melhor, para, às vezes, até puxar o tapete do outro, aquele outro que está tentando caminhar certo. E hoje, que se vê por aí, é muitos desses que se dizem que são filhos de Deus, são de Cristo, mas nos testemunhos eles só querem tirar o pelo das ovelhas. Eles não carregam Cristo consigo. Eles falam de amor, mas eles mesmos não têm amor. Eles amam apenas o cargo, o poder, para dizer que é de Cristo, mas não tem nada de Cristo. Eles são uns desordeiros, uns que retorcem a palavra de Deus. E nesta noite, que Deus venha falar conosco sobre o amor e que nós venhamos ter esse amor. Glória a Deus. Nós temos que amar os nossos irmãos, os nossos filhos, a nossa casa. O inimigo hoje tentou me parar de todas as maneiras. Deus não está aqui ministrando essa palavra, mas para a honra e glória do Senhor, Oh, glória. eu estou aqui. Aleluia. Não tenho muita sabedoria, mas a sabedoria não vem de mim, vem do Senhor. Glória a Deus. E eu creio que através desse amor, mesmo que não seja 60% ou 50%, mas eu estou tentando ser melhor na casa do Senhor. Glória a Deus. Em obediência. Verdade. Porque eu sou uma testemunha viva dos desertos que eu já passei nessa vida. Passei desertos, humilhação, por pessoas que viviam do meu lado. Então eu sou uma testemunha viva. Eu não troco o amor de Cristo por nada. Porque se eu não tivesse Jesus na minha vida, hoje eu não estaria aqui trazendo essa palavra para a igreja. Eu sei, conhecendo os desertos que eu passei, as humilhações, eu não estaria aqui trazendo essa palavra para os irmãos. Então, eu não tenho muito a falar, eu só tenho que pedir à igreja que se una em oração, una uns irmãos com os outros, Aleluia. para não haver discórdia, porque aonde tem discórdia, não tem vitória. Aonde tem a discórdia, a desunião, se está doendo, ora, fala, Deus, está doendo, tira de mim, me ensina eu perdoar, me ensina eu ser melhor, para que o amanhã venha ser um ilustre na sua vida. Você venha ter vitórias, venha ter coisas que você olhava e achava impossível. Deus traz na sua porta, na sua casa, na sua vida. Porque Deus é Deus de promessa. E Ele não é
como um homem que promete, às vezes, muitas vezes não cumpre. Ele, todas as promessas que ele tem, porque eu mesmo sou uma delas. Se eu não tivesse a promessa de Cristo, eu não estaria aqui. Pelo que eu vivi, pelas provações que eu passei, pelas humilhações, que não foram poucas. As pessoas olhavam para mim e falavam, tem jeito não, nem tem jeito. Por que você não faz a mesma coisa? Você tem que fazer, ele faz, fulano faz também. Mas para a honra e glória do Senhor, eu nunca dei ouvido a palavras contrárias. O Senhor sempre me destinou a caminhar na presença do Senhor, mesmo sem ter sabedoria, mas o Espírito Santo toda a vida pôs no meu entendimento que era errado. Tive meus erros, tive meus altos e baixos, mas depois que eu conheci Jesus, graças ao Senhor, eu sempre tentei andar melhor na presença do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Não sei me aprofundar muito na palavra, mas eu creio que o que foi falado aqui, que a igreja faça, se esforce, não dê ouvido à voz contrária, porque Deus deu 2 ouvidos para cada um de nós, né? Então, um lado é o bom, o lado é o mal, porque você não pode ser um ser que fica parado, você tem que ir, estar no meio de multidão, estar em grupos, mas nunca dê ouvido àqueles que querem, que você vê que não quer o seu bem, não quer a sua vitória. Sempre ouça a voz do Espírito Santo, que você vai ser vencedor em Cristo Jesus. Amém?